Abençoe, meu amado. Que bom estar aqui. Deus é bom. Bom, então hoje a gente está dando prosseguimento, né? Nessa viagem de conhecimento a Jesus Cristo, onde a gente procura falar toda semana um pouco dele, né? E estamos trabalhando em cima dessa identidade do Cristo, a identidade de Jesus. A gente já falou de tantos que revelam, né, a identidade dele. A gente está estudando especificamente o que Jesus fala de si próprio, né? O que Jesus fala de si. E ele tem no livro de João, é muito lindo que ele fala de si usando a expressão eu sou. E tem 7 momentos, né? Em 7 momentos diferentes no livro de João, ele usa essa expressão, né? Para falar de si próprio, para se revelar ao povo de Israel, né? De quem é ele. E isso a gente vai ver cada uma dessas 7 vezes, né? Depois a gente vai abordar também quando ele fala de si próprio, chamando de filho do homem. Filho do homem. E a gente vai entender que alusão é, a que ele está se referindo, né? E por que esse eu sou é tão importante na revelação do Cristo, né? Então hoje a gente vai estudar o livro de João, capítulo 6. Ele é longo, tem muitas referências, né? Para a gente não se estender muito tempo também, a gente vai pegar um trecho, vai procurar abordar o todo, né? E esse livro de João também tem essas 7 vezes que ele se revela como eu sou, e também tem outras 7 embates dele, 7 conflitos de Jesus com os religiosos, onde ele também se revela e diz quem ele é. A gente vai passar por esses versos também, por esses capítulos, não hoje, mas especificamente no capítulo 6, a gente encontra os 2 cenários, tanto do combate, tanto do confronto, quanto da revelação de quem é ele se referindo, né, ele falando de si próprio como eu sou. Eu sou é uma referência clara, né, ao nome, né, dado pelo próprio Deus a Moisés, ainda no Sinai, né, na sarça ardente, né, e Moisés pergunta para Deus quem eu vou falar, mas o que eu vou dizer, que quem me mandou, quem enviou a eles. Deus fala, diga que eu sou o que sou te enviou. E isso vai ser o suficiente. E isso era o nome, né, o tetragrama, né, usado pelos israelitas como o nome de Deus, né, impronunciável, que se perdeu a pronúncia ao longo do tempo, né, não se sabe mais como se pronuncia esse nome. Eles não pronunciavam esse nome de tão santo que ele era, por isso que falava tantos nomes com referência a Deus, né? De Adonai, né? El Shaddai e tantos outros nomes, né? A montanha, o eterno, simplesmente é aquele, né? Tantos nomes que se usavam por conta da santidade desse nome. E Jesus usa ali, né, como eu sou, fazendo uma referência a si próprio. Então a gente está falando do capítulo 6, né, de João, o capítulo inteiro. Ele assim, eu vou ler aqui, é um pouquinho de texto, é um pouquinho longo, né, só para a gente entender. Eu não vou ler o capítulo todo, mas só para a gente ver o cenário desse diálogo dele, de Jesus com a multidão. Amém? Capítulo 6, a partir do verso 22. João,
capítulo 6, a partir do verso 22. Amém? No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia mais ali do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Verso 23. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Verso 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comerdes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e lhes disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Verso 35. Jesus lhes disse, verso 36, mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer
não morra. 51, falei que era muito texto, hein? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor. Pai amado, Deus querido, entregamos esse momento a Ti, Senhor. Pai, queremos nessa palavra aprender contigo, conhecer mais de Ti, que o Senhor se revele poderosamente aqui aos seus filhos, Senhor, nesse momento de estudo que a gente faz sobre a Tua identidade. Quem é esse Jesus, quem é esse Cristo revelado nessa palavra? Pai, a gente quer aprender junto contigo e que Teu Espírito Santo nos ensine, nos guie pela verdade, para que ela se revele ao nosso coração. E nós já Te agradecemos, porque estamos aqui em concordância a Te buscar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O cenário aqui, ele é bem complexo, né? Ele começa o capítulo 6 com a multiplicação de pães e peixes. Né? Ele já inicia falando com muitos episódios sobre alimentação de pessoas. De Deus alimentando o seu povo. E aqui, tanto da forma natural, da comida natural, como Jesus fez, mas também com a comida espiritual. E Jesus faz uma clara divisão entre uma e outra, né? E apesar dele multiplicar e mostrar que ele pode fazer, né? Que está tudo debaixo do seu poder, o alimento mais importante é aquele alimento que vem do alto, que vem através de Jesus e que, na verdade, alimenta a nossa vida para a vida eterna, alimenta o nosso espírito para a vida eterna. Né? Então, esse alimento é o alimento importante. Todo o capítulo 6 gira em torno desse cenário. E que muitos não entendem isso. Né? Tem algumas coisas que são bem complicadas realmente nesse texto, como comer carne e beber sangue, que para eles é uma loucura, não conseguiam entender a metáfora, né? Como muitos, hoje em dia, a gente vê, não conseguem entender metáforas, né? E Jesus está usando aqui de uma figura de linguagem que não é entendida por eles, né? E eles se perguntam nisso. Então, esse é o cenário. Então, ele inicia com a multiplicação de pães e peixes, né? Onde Jesus tinha ali um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E Jesus, com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, alimenta mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, uma verdadeira multidão. Isso faz uma alusão clara ao povo de Israel no deserto. A mesma situação. No deserto também estavam, né? Não havia lugar para se comprar nada. Filipe fala, mas como a gente vai alimentar esse povo? E ali, né, Jesus faz um milagre. Numa
numa alusão clara. E o povo identifica isso. Quando o povo vê o que foi feito, eles veem direta referência, né, pães e peixes, tanto ao maná quanto à carne das codornizes. E eles veem e exclamam, falam entre si: esse aí é o profeta. Era aquele que Moisés dizia que viria. Esse é o Messias. Né? E diz até no livro diz que eles queriam levar Jesus e levantá-lo a rei pela força. E Jesus escapole deles, né? Sai fora, convence os discípulos a seguirem aí na frente para Cafarnaum, que ele iria orar no monte. E se dividem e saem dos olhos da multidão. E a multidão não encontra nem os discípulos e nem a Jesus que está no monte. Depois, né, Jesus desce dali, ele não quer ser, como é que eu posso dizer? Ele não quer ser usado pelas pessoas para que ele seja colocado, né? Deu uma travada aqui, mas já estamos reconectando aqui. Então, assim, ele não quer ser usado para ser colocado como um fantoche ou um rei político, até que libertador de Roma, guerreiro militar. Não era isso o papel dele. Mas era isso que eles entendiam que era o papel do Messias. Então existia um erro teológico, interpretativo do que seria o Messias. Ele iria ser rei, ele é rei. Ele é libertador. Mas não dessa forma. Não dessa maneira. Porque atender interesses particulares, pessoais ou interesses humanos, puramente terrenos, mesmo que fosse a favor do povo de Israel, né, a favor da nação, libertar a nação do jugo de Roma. E eles entendiam que isso era uma tarefa do Messias, e que na verdade não era. Eles estavam enganados do quem era o verdadeiro inimigo deles. E que esse verdadeiro inimigo, né, é que deveria ser combatido. Né? Ora, dentro dessa visão, né, a partir do momento que Jesus alimenta aquele povo e sai dali, e os apóstolos vão na frente para Cafarnaum, né, e ele desce do monte, o barco dele já longe, e ele vai andando sobre o mar até os apóstolos, né, até o barco. Tem aquele episódio de Pedro andando sobre o mar, etc. E Jesus chega com eles a Cafarnaum. O povo que viu o cenário, toda a multiplicação, quando não enxerga onde é que está Jesus, Jesus não está mais aqui, não está, vamos lá para Cafarnaum, que ele foi para lá onde ele está morando. Então vamos para lá. E aí inicia esse cenário aqui que a gente acabou de ler. É o povo que estava no deserto, na multiplicação de pães, que achava que ele era o Messias, mas da maneira deles, de fazer aquilo que eles achavam que deveria fazer, de que eles queriam pressioná-lo a cumprir determinadas tarefas ou determinados caminhos que foram ensinados ou estava como um reconhecimento de que aquilo era o papel do Messias, e que foram atrás dele para pressionar para que as coisas se resolvessem. A Galileia, naquele momento, era um povo pobre. Era um povo pobre. Isso já é conhecido, né? Apesar de viver da pesca, viver bem, não era um povo abastado.
né? Era agrícola e pesqueiro, né? E vendia os alimentos às caravanas e entre si e viviam dessas atividades e pagavam seus tributos a Roma. Ora, eles achavam que era o momento, né, de que o tesouro, o grande tesouro do céu, seria derramado sobre eles, que era a ideia do maná durante 40 anos no deserto, como se Deus estivesse derramando do tesouro dele alimento durante 40 anos sem faltar, todo dia, 6 dias a cada 7 dias. Estava ali o suprimento de alimento para toda a nação. Né? E eles viam isso, se entendia, se interpretava isso como o tesouro do céu que viria com o Messias. E Jesus mostrou claramente que veio com ele. Que esse alimento estava ali, disponível também para eles. Né? Só que quando eles chegam a Jesus, falam, Jesus, aquela conversa de Cerca Lourenço, como é que você chegou aqui, né? E Jesus fala, vocês estão, o interesse de vocês é um, o meu interesse é outro. Vocês estão atrás do suprimento para vocês. Mas eu estou dizendo para vocês que o suprimento importante não é esse. Não é essa comida. Não é esse alimento que o Pai quer alimentar vocês. Não é isso. O verdadeiro alimento não é esse, não é o maná. Não é. Não é a multiplicação de pães e peixes, também não é. O verdadeiro alimento vem através de mim. E ele, assim, a palavra dele de que não de um alimento como sobrevivência não vem do alimento humano. Não vem do alimento humano. Vem do alimento celestial, espiritual. E que esse alimento alimenta a vida eterna. Ah, mas se não comer vai morrer. Veja bem, não é um em detrimento ao outro. É a busca de um mais do que do outro. O outro é suprido. Percebe? Um é o suprimento para a vida, necessário para a vida. O outro é o tesouro. O verdadeiro tesouro. Que é o próprio Cristo. Ao fazer essa diferenciação, eles não entendem. E eles não entendem. Não entendem porque não conheceram o Pai. Então não tem como conhecer o Filho. O Pai se dá a conhecer através do Filho. Mas se não conhece um Pai, não vai conhecer o Filho. E Jesus diz claramente aqui, né? Ele quando alimenta o povo, né? Ele diz assim, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão que vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece. Preste atenção. Não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E eles perguntam, ok, então porque eles reconhecem, eles viram o que Jesus fez. Né? Então eles falam, ok, então o que eu tenho que fazer para ter esse alimento?
O que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel nisso? E Jesus fala, né, diz assim: que faremos para executar nas obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Então Jesus esclarece o objetivo da nossa vida. Diz qual é o nosso objetivo. Não é a comida natural. Não é para a gente ter suprimento. Não é trabalhar com esse objetivo. Veja bem, é questão de objetivo, questão de prioridade, de motivação. O porquê que eu estou fazendo isso. A motivação tem que ser ele. E nenhuma outra. Todo o resto, como diz a palavra, vos será acrescentado. Mas a vida, aquele que dá a vida eterna. Por isso que ele diz: eu sou o pão da vida. Ele é o nosso alimento. Simples assim. Nós nos alimentamos nele, nós nos vivemos nele, nós nos movemos nele. Ele é a razão de todas as coisas. Ele, sempre ele. Ora, mas tinham ali basicamente dois grupos. Um daqueles que estavam no deserto com Jesus e viram os sinais. Outros que estavam na cidade e se juntaram a estes na hora que essa multidão chegou de barco. E se juntaram no questionamento de Jesus. Uns viram, outros não. Outros não. E começam a questionar Jesus. Vem cá, mas... ok. Que sinal, pois, fazes tu? Eu digo isso porque, assim, quem viu, veio atrás dele. Já viu os sinais. E vieram porque viram os sinais. Então, ou uma provocação para que ele fizesse outros sinais, ou de alguém que quisesse manipulá-lo, como se pudesse manipular o Filho de Deus. Meu Deus. E a gente é muito assim, cara. E a gente é muito assim. Às vezes a gente é exatamente como esse povo do deserto. A gente quer que as coisas, a gente se torna religioso muitas vezes, e que é por conta da religião a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida. E não são rituais, sabe? A busca de Deus e a vida com Jesus não é movido por rituais. Não é isso. É uma vida de atitudes, cara. São atitudes de amor, atitudes semelhantes às dele. É isso que é basicamente ser discípulo, ou seja, ser imitador de Cristo. Imitador das atitudes dele. Não que a gente não tenha erro, não que a gente não peque, mas mesmo quando a gente erra, a gente tem a oportunidade dada por ele, maravilhosa, de se arrepender, de se humilhar. E descer a casa do oleiro, ser quebrado. Porque muitas vezes, amado, sabe, ao passar por um problema que quebra a gente, ou que deve ser quebrado, o que faz com que a gente seja humilhado, com que a gente tem que descer, né, precisa se humilhar, e isso nos dá uma oportunidade que muitas vezes aqueles que não passam pela mesma situação não têm. Assim, porque o próprio Tiago fala disso, né? Dessa oportunidade a gente vê com outro olhar
pelas tribulações e pelos problemas que a gente passa, porque são oportunidades da manifestação do Espírito na nossa vida e mais, da gente ser transformado pelo Espírito. E, além disso, através da nossa vida, a gente forjar aqueles que estão à nossa volta. Porque o mesmo fogo que está queimando na gente e a mesma moenda que está na gente também vai moer outros. E que através da nossa vida a gente pode ensinar. Então, passar pelo perrengue, amado, pode ser algo maravilhoso. É estranho, né? Não é? Mas por outro lado é bênção. Porque se a tua vida está nele, o controle é dele. Ninguém pode, ele mesmo diz, ninguém pode tirar da mão do Pai. Ninguém. Se a tua vida está na mão do Pai, ninguém pode tirar dele. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então vivamos nós a vida que Ele nos oferece, o alimento que Ele nos oferece. Ele está nos oferecendo um alimento que é sólido, é eterno, nos ensina, porque assim a própria palavra diz que devemos nos alimentar da palavra. E Ele é, no próprio livro de João 1, no primeiro capítulo, ele já diz que Jesus é a palavra. Então, quando ele diz Jesus que é o pão da vida, ou o pão que desceu do céu, está falando que ele é a verdadeira comida e ele é a verdadeira bebida. E que não há outra para nos alimentar. Não existe ideologia para nos alimentar. Não existe qualquer tipo de filosofia. Não que sejam erradas, não estou dizendo que elas sejam erradas, não estou dizendo nada disso, né? Gosto de filósofos, gosto de pensadores, gosto de ler sobre os escritos deles, mas entendo que quem me ensina é Cristo, é o exemplo dele. O exemplo dele é o nosso norte. É por onde a gente deve caminhar. É quem a gente deve imitar. Todas as situações humanas dos quais a gente passa, né, seja ela de escassez, seja ela de dificuldade no relacionamento, de injustiça, de perseguição. Todas essas ele passou e todas essas ele ensinou como passar. Como é que a gente passa por isso? Então não adianta a gente tentar viver a nossa vida pelo caminho que a gente quer. É muito melhor a gente viver a nossa vida pelo caminho que ele quer. Porque a responsabilidade também é dele, né? É dele. Andar com ele transfere a responsabilidade para ele. Ele é o guia. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Então, não há fome. A gente pode passar por escassez em casa de comida. Pode. Pode. Eu já peguei muita cesta básica na igreja. Já peguei. E, cara, foram momentos de vida de pouco dinheiro ou nenhum dinheiro, mas de muita alegria em casa. Muita alegria. E forjou aqueles que estavam em casa, aqueles que viveram junto essa experiência.
E todos nós podemos olhar para trás e olhar e falar assim, poxa, passamos por aquilo tudo, mas a gente passou com Deus e vivemos, confiamos e curtimos. Sabe? Poxa, quando estava lá no momento, doía. Era doloroso. Mas gerou unidade da família, gerou uma unidade com irmãos, porque não estava, era um momento tão interessante, que eram muitas famílias passando perrengue e todas vivendo juntos na mesma comunidade, na mesma igreja. Olha que bacana. E todos se levantaram também, todos. Mas houve momentos difíceis, houveram momentos muito complicados, mas houveram muitos milagres. Eu lembro assim que para botar gasolina no carro para ir para a igreja era uma complicação, não tinha dinheiro. A gente botava um pouquinho de gasolina e orava. Várias vezes o carro não quis ligar sem gasolina. E era na oração, irmão. Era na oração. E não ia a oração até o posto, não. Era até em casa e depois ter que andar com o carro. Depois, quando arrumasse dinheiro, botar gasolina. Era até em casa e depois pro posto. Cara, mas espera aí, isso não é possível. A Deus não há impossível. Não há impossível. Em todas as suas promessas. A gente viveu isso, cara. Mas o importante não era esse alimento que a gente comia em casa. O verdadeiro alimento era ele. Era o estudo da palavra, era a união da família, era a gente falando dele o tempo todo, era a gente vivendo ele. Ele. Ele é a verdadeira comida. E ele é a verdadeira bebida. Quando ele fala isso, né, sobre a bebida, que ele fala que ele é a verdadeira bebida, ele fala para aquela, no capítulo 4 de João, em que ele fala para a mulher samaritana, a mesma referência que ele fala aqui para os judeus, ele fala para ela lá. Que quem beber dessa água nunca terá sede. Nunca terá sede. Isso é lindo, cara. Eu quero beber dessa água toda a minha vida. Eu gostaria muito que você comesse desse pão e bebesse dessa água por toda a vida. Porque uma coisa eu lhe digo, esse mundo não tem nada para você. Nada. O mundo não tem nada para você. Mas o Todo-Poderoso tem tudo para você. Ele tem tudo para você. E mais, toda autoridade não foi dada. Toda autoridade do nome de Jesus. Toda autoridade que foi dada a Jesus está no nome dele e esse nome nos foi delegado. Essa procuração foi nos dada. Amém? Então não temas, irmão. Se a situação está complicada, fala para a situação. Se há uma doença, fala para a doença. Abre a tua boca e fala para a doença. Porque aquele que vem a mim, ninguém pode vir a mim se o Pai não me der. É a vontade do Pai. É a vontade do Pai. Se você está na vontade, se você é a vontade do Pai, fala para a situação, fala para a doença, profetiza contra ela, manda ela embora, na autoridade do nome de Jesus, agora. Levante a tua voz. Se você está em Cristo, nova criatura é. Porque as coisas antigas se passaram e que tudo se fez novo na minha vida e na sua vida. E eu quero orar por você agora.
Eu quero te incentivar. O que está acontecendo na tua vida nesse momento? Que tipo de comida você tem comido? Do que é que você tem se alimentado? Você tem se alimentado do mundo? Você tem comido mentira? Porque o que mais tem aí é mentira. Você tem se alimentado de mentira? De sofismas? Ou de filosofias? Ideologias? Meu amado, está na hora de mudar a sua dieta. Chegou a hora de você mudar a sua dieta para uma dieta celestial. Não é a dieta da carne que frequenta o teu pensamento e frequenta as suas atitudes. Chegou a hora de mudar, meu amado, a tua dieta. Deus está te requerendo isso. Está chamando você para se alimentar da verdadeira comida. Está chamando você para se alimentar da verdadeira bebida. Para você viver por ela. Porque a carne e o sangue, a carne não pode te dar nada. Só a carne de Jesus. O corpo, a carne e o sangue dele. Isso vai transformar a tua vida. Vai transformar a tua vida. Agora você tem que dizer não. A gente fala não para um monte de coisa, mas para outras a gente não sabe dizer não. Essa é a dificuldade de toda dieta. Não, segunda eu começo. Hoje é segunda, irmão. Segunda eu começo. Hoje é segunda. Está na hora da tua dieta, meu irmão. Vamos fazer? A tua dieta é Jesus. É o pão vivo que desceu do céu. É a palavra dele. É a consagração da tua vida. É você estar consagrado. É você buscar a ele. Falar com as tuas palavras. Eu posso até orar com você agora, se você quiser repetir as minhas palavras. Mas eu quero que você também fale do teu jeito, da tua maneira como você se relaciona com ele. E que você abra o teu coração para um novo tempo na tua vida. Um novo tempo na tua vida. De ser mudada a tua vida. Transformada a tua vida. E deixar tudo para trás. Tudo que é humano. Tudo que é carnal. Tudo que é terreno. E você olhar para ele e falar: Jesus, eu quero te seguir. Eu quero amar aquele que me persegue, aquele que fala mal de mim, aquele que me chama, que me ofende, que me menospreza. É por ele que eu quero orar. Eu quero orar e eu quero amar ele. E não entrar em briga, em contenda, seja lá por que motivo seja. Defender ou devolver ofensa por ofensa. Foi ofendido, ofende também. Não interessa, amigo. Não é isso que a gente aprende com Cristo. E seja lá de quem for. E mais, quanto mais agressivos eles forem, mais a gente abençoa. Quanto pior forem as ofensas, mentirosas, perseguidas, mais a gente ora por aquelas pessoas. E mais a gente ama e não fica longe. Não é para você se afastar daquele que te ofende. É você estar tão perto para ministrar a vida de Deus, para ministrar a palavra, pelas suas atitudes, pelo teu amor, a ponto dele poder te ofender novamente. Isso é dar a outra face. Então é disso que a gente está falando. É ser como Cristo. Então, amado, não tem ideologia, não tem conversa fiada, mundana, terrena, carnal, formas de vida e sofismas.
A palavra é Jesus. A verdade tem nome e sobrenome. Jesus, o Cristo, o Messias. Então, meu amigo, vamos perseguir e vamos nos alimentar dessa comida, porque essa comida vai transformar a nossa vida. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra ministrada do teu alimento venha mudar a dieta desse que está ouvindo essa live, Pai. Senhor, o Senhor é a verdadeira comida, o Senhor é a verdadeira bebida, o Senhor é o pão que desceu do céu, que veio para alimentar esse povo. Pai, eu peço por cada um deles, Senhor, que esse pão, que essa dieta, esse alimento venha, meu Pai, a revelar toda a mentira que está à volta dessas pessoas, toda a mentira que está em volta deles, Senhor, toda a carnalidade que está em volta deles. Pai, toda a armadilha do inimigo que está em volta deles. Meu Pai, na autoridade e no poder do nome do Teu Filho Jesus, eu falo para essa circunstância que está assolando a vida desse irmão. Eu digo para essa enfermidade, eu falo para essa perseguição, eu falo para essa palavra mentirosa sobre a vida dele. Eu te repreendo em nome de Jesus e te dou uma ordem de você deixar a vida dele agora, a vida dela agora. Não te dou mais um segundo aí na vida dele. Você vai pegar tudo que é seu, você vai pegar toda doença, toda mentira, toda circunstância mentirosa, toda a armadilha criada por você, e você vai levar embora agora e vai desfazer tudo em nome de Jesus. A ordem foi dada. Sai daí agora em nome de Jesus. Pai, eu quero ministrar sobre esse teu povo essa tua palavra, que seja alimento para o coração deles, Senhor, e que se revele o Senhor plenamente, Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se revele ao coração de cada um deles e os abençoe tremendamente, Pai. Senhor, eu também quero orar, meu Pai, por aquele que hoje, meu Pai, nunca ouviu uma palavra, não entregou ainda a sua vida a Jesus, ou mesmo vai ouvir essa gravação depois, e que ele possa repetir essas palavras comigo, ou mesmo aquele que está afastado e que quer voltar a se alimentar de Ti, Senhor, que andou comendo, meu Pai, como foi o filho pródigo entre os porcos, meu Pai, comendo desse mundo, mas que agora ele quer voltar para a casa do Pai. Ele volta hoje, meu Pai. Ah, Deus poderoso, eu oro, meu Pai, interceda ao trono da graça pela vida dessas pessoas, Senhor. Meu amado, que você possa repetir comigo: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida e faço dele o meu Senhor para todo sempre. Em nome de Jesus, eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, e que seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de você. E sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Seja abençoado, meu amigo. Tenha paz em nome de Jesus. Oi, Andréia. Tudo bem? Pessoal da Lava Jato aí, olha que beleza. Maria. Oi, Zete. Lídia, Marina. Fala, Joninha. Meu amigo, como é que vai, querido? Tudo bem? Maria Helena. Glória! Rodrigues, Marina, Lídia, Aline, oi, gente abençoada, Márcia, Evita, Rosemary, meu amigo Jorge, ô pastorzão, você é maravilhoso. Deus abençoe vocês tremendamente. Que tem uma semana abençoada na presença do Senhor, se alimentando poderosamente
da palavra do Senhor Jesus, transformadora na sua vida, a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Jesus te abençoe, querido. Até segunda que vem. Um forte abraço em nome de Jesus.